Hoje é um programa muito importante, a gente vai trazer, claro, todas as informações sobre essas medidas impostas a Jair Bolsonaro, as justificativas da Justiça para determinar essas cautelares. Houve exagero? Não houve. Jair Bolsonaro fala em suprema humilhação. Bem, o ex-presidente foi alvo dessa operação no dia de hoje. Decisão do ministro Alexandre de Moraes afirma que o ex-presidente confessou uma tentativa de extorsão contra a justiça brasileira ao condicionar o fim do tarifaço de Donald Trump à própria anistia. Na busca na casa de Jair Bolsonaro, a polícia apreendeu um pendrive, uma cópia de uma ação contra o ministro Moraes e $14 mil em dinheiro vivo, em espécie. Por determinação do Supremo, Jair Bolsonaro terá de utilizar tornozeleira eletrônica, está proibido de sair à noite e esse pendrive estava escondido em um banheiro na casa de Jair Bolsonaro. O material foi levado para o laboratório da Polícia Federal e será periciado pela Polícia Científica. Em uma entrevista à imprensa, Jair Bolsonaro negou que sabia sobre esse pendrive. Também disse sobre a apreensão dos valores em espécie. A nossa produção separou um trecho. Vamos acompanhar. Fizeram a busca e apreensão em casa, pegaram R$7 mil e aproximadamente $14 mil, tudo devidamente aí com origem. Tem mais ou menos $14 mil. Tudo. Poxa, eu sempre guardei dólar em casa, pô. Todo dólar pego lá tem lá o recibo do Banco do Brasil. Esse valor era declarado, presidente? O dólar em casa está com o recibo do Brasil, que eu tirei esse corrente ano, declaro o ano que vem no imposto de renda. É a notícia mais importante do dia, claro, muitos aspectos e detalhes que envolvem essa operação deflagrada pela Polícia Federal contra Jair Bolsonaro a partir de uma autorização da Suprema Corte, determinação do ministro Moraes. Nelson Kobayashi ao vivo, conectado com a gente, vai trazer suas análises e impressões. Koba, seja bem-vindo, ótima noite a você. Você direto na minha colocação, o que achou dessa decisão? O argumento utilizado de que o pai, Jair Bolsonaro, e o filho, Eduardo, tentam submeter à Suprema Corte as ordens de Donald Trump. Koba, bem-vindo. Muito boa noite, Daniel Caniato, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite a todos que nos acompanham aqui nos Pingos nos Is. Hoje é um dia muito importante para a análise da situação do ex-presidente e do Eduardo Bolsonaro, seu filho, a partir desta medida tomada pela Suprema Corte, uma medida cautelar que envolve tornozeleira eletrônica, deixar de usar redes sociais, horário restrito no seu domicílio para o ex-presidente, como você já bem disse, Caniato. E eu li a decisão do ministro Alexandre de Moraes. No decorrer do programa a gente vai destrinchar um pouco mais cada detalhe que ali consta, mas o que eu posso já adiantar é de que se trata de uma decisão que não tem o seu fundamento jurídico adequado. Não é uma decisão que deveria ter sido tomada, porque o preâmbulo fala sobre a possibilidade de fuga do ex-presidente. É por isso que ele está com uma tornozeleira, para ser monitorado onde ele estará, onde ele vai, onde ele frequenta. Só que em todas as vezes que Bolsonaro é citado nesta decisão, não há um indício de fuga, não há um indício de que ele estaria planejando sair do país. Não há um indício de uma rota a ser seguida, de uma data para sair, de uma conversa que tenha sido feita neste sentido. Nada aponta para a possibilidade de fuga do ex-presidente Bolsonaro. Aliás, todas as vezes que ele é citado nesta decisão no contexto de manifestação da ideia, de críticas ao Supremo Tribunal Federal, de apoio ao Eduardo Bolsonaro e as críticas que ele vem reiteradamente fazendo contra o STF. Só para resumir, porque parece que é a suma desta conduta do ex-presidente, ele é tido como alguém que instiga o povo contra o poder judiciário brasileiro pelo simples fato de criticar o processo em que ele é réu. Será que alguém que se entenda numa condição de justiça não pode criticar a justiça? Será que isso é crime? Isso é indício de crime? Não é. E isso já, por si só, elimina qualquer base jurídica que possa ser levada em consideração dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Pois é, vários detalhes dessa decisão nós traremos aqui, vamos discutir, vamos analisar. Cristiano Beraldo ao vivo com a gente também. Beraldo, seja muito bem-vindo, viu? Excelente noite a você. Além do cumprimento de busca e apreensão, nesses itens que foram levados para análise, para perícia, o celular, pendrive, medidas cautelares impostas
Jair Bolsonaro, uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno, proibição de utilizar redes sociais, de se comunicar com embaixadores, de se aproximar de embaixadas e não poderá manter contato com outros réus investigados. Portanto, o seu filho, Eduardo. O que achou da decisão e da operação deflagrada no dia de hoje, Beraldo? Boa noite, Caniato. Boa noite, Kobayashi, Acácio. Boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Caniato, essa operação, ela tem por finalidade, de fato, humilhar Jair Bolsonaro. Ele disse e ele está correto, porque não há um motivo pelo qual o ex-presidente vai mudar algumas de suas iniciativas ou do seu comportamento em razão da tornozeleira eletrônica. Se há, por parte da Suprema Corte Brasileira, a informação, a percepção, a comprovação aos olhos da lei que Jair Bolsonaro está organizando uma fuga, aí o remédio poderia ser a prisão preventiva. Agora, colocar a tornozeleira eletrônica vai impedir o ex-presidente de fazer exatamente o quê? Porque se ele resolver ir para a Embaixada Americana, se ele resolver ir até o aeroporto e entrar num avião, o que vai acontecer com a tornozeleira eletrônica? Que, inclusive, ele pode arrancar antes, se por acaso fosse tomar uma medida dessa. Vão aparecer, a tornozeleira vai congelar o ex-presidente, ele vai ficar parado, meu Deus, não vai conseguir mexer, vai tomar um choque. Ou, de repente, vão aparecer helicópteros, policiais federais, e aí vão deter ele antes dele chegar na embaixada. Isso não existe, isso não é filme. Então, cria-se uma fantasia de que a tornozeleira eletrônica protege o sistema judiciário na eventual condenação de um réu, não conseguir alcançar este réu porque ele fugiu. No caso do ex-presidente, não faz absolutamente nenhuma diferença de ordem prática. Eu, na minha opinião, que não sou jurista, vejo esta decisão tomada como a utilização do poder conferido à Corte Suprema Brasileira para que os seus membros deem uma resposta a uma mensagem que não lhes caiu bem-vinda do presidente norte-americano. Não há outra razão para que essa decisão tenha sido tomada agora, na sequência das duas cartas escritas por Donald Trump. Uma direcionada a Lula, onde há ali críticas muito diretas e objetivas ao Supremo Tribunal Federal, e outra direcionada ao próprio Jair Bolsonaro, que foi divulgada ontem ou anteontem, se não me engano. Então, o Supremo brasileiro reage para mostrar quem manda. Só que esse não é o papel do Supremo Tribunal Federal. Ministros do Supremo Tribunal Federal que chegam lá, primeiro, deveriam ter notável saber jurídico e reputação ilibada, chegam lá para cumprir à risca a Constituição e não para ficarem julgando processos conforme a opinião que eles próprios têm em relação ao acusado ou ao autor. Então, há essa desorganização no papel da própria Suprema Corte, e esta desorganização se consolida ainda mais mediante a decisão tomada para que se coloque a tornozeleira eletrônica em Jair Bolsonaro. Pois é, daqui a pouco a gente vai analisar também se essa determinação pode, de alguma maneira, agravar a relação entre Brasil e Estados Unidos, uma vez que no dia de ontem, Donald Trump publicou uma carta aberta destinada a Jair Bolsonaro. Daqui a pouco a gente traz também essas análises e reflexões. Vamos só fechar esse primeiro giro de análises sobre a operação deflagrada no dia de hoje. Acácio Miranda aqui com a gente, sempre colaborando com os telejornais, programas aqui da Jovem Pan. Acácio, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. O que é preciso considerar em relação a essa decisão? Eu vou até compartilhar com a nossa audiência um trecho. Ministro Moraes disse o seguinte: Bolsonaro e seu filho
atuaram de forma conjunta, consciente, dolosa e ilícita com a finalidade de tentar submeter a Suprema Corte ao crivo de outro Estado por meio de atos hostis derivados de negociações espúrias e criminosas com patente obstrução à justiça e clara. Enfim, o que é preciso trazer, considerar, refletir sobre essa decisão? A base e os argumentos utilizados, lhe parece adequado, pertinente, há exagero? O que é preciso trazer? Daniel, boa noite a você, boa noite ao Koba, boa noite ao Beraldo e uma boa noite especial à nossa audiência. Nessa decisão é necessário nós separarmos as duas figuras envolvidas, Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Por quê? No que diz respeito a Eduardo Bolsonaro, há, nas últimas semanas, por parte dele, um escalonamento de toda essa confusão. Ele próprio disse em inúmeras entrevistas, ele próprio publicou, dizendo que Donald Trump deveria punir o Supremo Tribunal Federal e deveria punir também o governo brasileiro através do tarifaço para que ele e o seu pai se salvassem. Diante disso, em relação a ele, há robustez necessária para a instauração de um inquérito. No que diz respeito a seu pai, o nosso ordenamento jurídico não admite que alguém seja punido pelo simples fato de ter parentesco com alguém investigado. Jair Bolsonaro, nesta ação, no inquérito instaurado no dia de hoje, ele não é o protagonista, ele simplesmente é o pai do protagonista. E por mais que sejam feitas ilações aonde ele seria o beneficiário das medidas tomadas pelo seu filho, não há, no contexto atual, a hipótese, não há provas no contexto atual que fundamentem a hipótese dele ser beneficiário. Há quem diga, e foram várias as pessoas dizendo durante o dia de hoje, que ele eventualmente fugiria do Brasil. A fuga do local dos fatos, do lugar onde é instaurada uma ação, onde tramita uma ação, é fundamento, segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva ou de medidas cautelares diversas da prisão. Contudo, não há no processo, não há na decisão qualquer menção a esta eventual fuga. Ou seja, Daniel, respondendo a sua pergunta, no que diz respeito a Eduardo, todos os fundamentos estão presentes. No que diz respeito a Jair, os fundamentos são pobres, para não falarmos inexistentes. Pois é, esse também é um aspecto que eu pude acompanhar, muitas manifestações de juristas em relação a essas determinações a Jair Bolsonaro. Há uma leitura de muitos que entendem que houve, sim, exagero. Passa mais uma vez para o Nelson Kobayashi para trazer as reflexões sobre essa tese, essa teoria de que Eduardo Bolsonaro, o pai Jair Bolsonaro, poderia estar articulando e organizando uma fuga. E por esse motivo, a necessidade de colocar uma tornozeleira eletrônica. Só que Cristiano Beraldo bem lembra, né? Se há esse desejo e essa intenção, seria tornozeleira eletrônica um impeditivo, né? É possível pensar em alternativas. Uma embaixada poderia oferecer asilo, abrigo a Jair Bolsonaro, poderia se deslocar rapidamente para o aeroporto. Ele diz que não, daqui a pouco a gente até vai trazer a menção, a fala de Jair Bolsonaro sobre essa tese de que ele poderia estar articulando uma saída do Brasil. Você, Koba? Olha, Caniato, o risco de fuga, ele é cuidado por cautela pela justiça com prisão preventiva. O Beraldo bem disse aí, tá certo, é assim mesmo. Não com tornozeleira eletrônica, de monitoramento, enfim. A questão aí que o Acácio traz, eu gostaria até de endossar, complementar, de que faz muito sentido. A fundamentação toda da decisão do ministro Alexandre de Moraes é no sentido de que o Eduardo Bolsonaro, ele quer coagir a justiça brasileira, os membros do Ministério Público, o Procurador-Geral da República em específico, e as autoridades da Polícia Federal, por meio de uma atuação nos Estados Unidos que envolva as autoridades americanas e que teria culminado na ordem do presidente americano Donald Trump de taxação para os 50%. Inclusive, estes posts, a carta do presidente americano, tudo isso é
copiado e colado na própria decisão do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, ele copia a decisão, a carta do presidente americano e copia o post, a publicação do Eduardo Bolsonaro, celebrando aquilo como se fosse fruto do seu trabalho, de denunciar o que acontece no Estado brasileiro, na justiça brasileira. Então, para o ministro Alexandre de Moraes, para ele, Eduardo Bolsonaro está tentando coagir as autoridades brasileiras por meio do presidente americano. O que é interessante é que, apesar desse ser o fio condutor dos fundamentos da decisão, esse fio chega no final da decisão no dispositivo com o ministro nada falando e nada decidindo a respeito do Eduardo Bolsonaro. Não é que o pai e o filho estão sendo alvos desta decisão. Não, é só o pai. Só o Jair Bolsonaro sofreu as medidas cautelares. O Eduardo Bolsonaro não sofreu nenhum tipo de determinação e poderia sofrer mesmo estando nos Estados Unidos. Poderia sofrer mesmo estando nos Estados Unidos, porque se na visão do ministro a atuação dele é de coação no curso do processo brasileiro, seria um crime acontecendo no território brasileiro contra as autoridades brasileiras. Então tem uma contradição muito grande aí, o Caniato e quem nos assiste aqui nos Pingos nos Is. O fundamento é para uma pessoa e a decisão é para outra. Tem aí um descolamento entre fundamento e decisão. É o que no direito tem um princípio, inclusive, que é o princípio da congruência, né? Que o fundamento tem que ter a ver com a decisão. É o que, mais uma vez, por mais um ponto, tira a validade jurídica dessa decisão. Aliás, não tira a validade jurídica, mas gera o questionamento jurídico a respeito da legalidade desta decisão. O ministro fundamenta com o Eduardo e decide contra Jair. Isso é mais um argumento para quem critica as decisões da Suprema Corte. Pois é, inclusive o ministro Moraes, ele reproduz inclusive partes da manifestação da Procuradoria-Geral da República e um dos trechos, inclusive, citados pelo ministro do Supremo, diz que desde o início do ano, o filho de Jair Bolsonaro, Eduardo, afirma reiteradamente que está se dedicando a conseguir do governo norte-americano a imposição de sanções contra integrantes da Suprema Corte, da Procuradoria e também da Polícia Federal, pelo que considera ser uma perseguição política contra ele e contra o pai. E aí, na manifestação da PGR, as publicações nas redes sociais têm um manifesto de tom intimidatório para os que atuam como agentes públicos de investigação e de acusação, bem como para os julgadores na ação penal, percebendo o propósito da providência imprópria contra o que o senhor Eduardo parece crer ser uma provável condenação. Você vê dessa forma, Beraldo, a Procuradoria-Geral da República imputando principalmente a atuação de Eduardo Bolsonaro nas redes sociais para justificar essas cautelares que foram tomadas pelo STF? Bom, Eduardo Bolsonaro tem buscado criar esse atrito com o judiciário brasileiro. E, olhando de forma muito clara e objetiva, ninguém tem dúvida que o judiciário brasileiro hoje atua de uma forma estranha àquilo que a população brasileira espera da justiça. Então, quando Eduardo Bolsonaro abandona o seu mandato, muda, a família já tinha ido para os Estados Unidos e, vendo a oportunidade de criar suas filhas nos Estados Unidos, um ambiente mais seguro, que pode oferecer um futuro melhor a elas, ele então decide pedir licença do mandato e vai encontrar sua família nos Estados Unidos. Chegando lá, ao invés de dizer o seguinte, eu vou lá cuidar da minha vida, da minha família, porque esse Brasil aqui é um Brasil inviável. Então, quando as coisas mudarem, eu vou voltar aqui para me juntar a quem está lutando pelos mesmos ideais que eu. Não, ele transformou essa ida, que claramente é de cunho pessoal, porque ele quer ficar com a família dele, num autoexílio, que ele estava fugindo das garras malvadas da justiça, mas não tinha uma ação contra ele, não tinha ordem de prisão, não tinha nada que configurasse uma ameaça iminente, como há no caso de Jair Bolsonaro. Tá? No caso dele, não tinha nada disso. Mas ele resolveu, então, contar essa história. Chegou lá, enfim, gravando vídeos e se articulando com seus amigos que estão morando nos Estados Unidos. E aí, quando sai essa determinação de tarifas contra o Brasil por parte de Donald Trump, e Donald Trump
coloca na carta que escreve ao presidente Lula que ele está aplicando essas medidas, que são medidas do executivo, tá? São medidas do poder executivo dos Estados Unidos contra o poder executivo do Brasil, porque esse é um assunto do poder executivo, de nenhum outro poder. Então, quando Donald Trump coloca Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, a atuação do Supremo Tribunal Federal contra a liberdade de expressão e de forma desfavorável a Jair Bolsonaro, nesse contexto da aplicação de tarifas, a primeira reação de Eduardo Bolsonaro, que foi endossada a priori por Jair Bolsonaro, foi dizer, tá vendo, pronto. Agora, Donald Trump e o governo norte-americano começaram a se mexer para pressionar o Brasil para colocar as coisas em ordem no Brasil. E essas tarifas são um instrumento para o Jair Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro pressionarem o judiciário. Mas só que a história não parava de pé. Porque o poder judiciário, ele não tem nenhuma razão para ser sensível à aplicação de tarifas, porque tarifas não tem nada a ver com ele. Ele não tem nenhuma razão para mudar a sua atuação. E, de novo, lembro aqui, Jair Bolsonaro, nas eleições de 2022, elegeu um número enorme de senadores. O que é que estes senadores fizeram para conter os desmandos do Supremo Tribunal Federal? Absolutamente nada. O tema sequer foi discutido para valer. Lembro aqui também, quando houve a eleição para presidente do Senado, agora no mês de fevereiro de 2025, quem foi que Jair Bolsonaro apoiou? Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, que é um símbolo maior do Centrão, que humilhou o Jair Bolsonaro quando este era presidente da República, e o Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, segurou a indicação de André Mendonça para o STF por meses a fio, dando uma banana para Jair Bolsonaro. O que recebeu em troca? O apoio na sua candidatura para voltar à presidência do Senado. Então não há lógica na atuação da família Bolsonaro naquilo que tange a pressionar o Supremo Tribunal Federal, porque o instrumento para fazê-lo está no Brasil, não está lá nos Estados Unidos. E repito aqui minha interpretação de ontem, aquela carta escrita por Donald Trump ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Me parece que foi ali dizendo, olha, ajudei naquilo que pude, fiz os gestos que me cabiam, mas agora essa questão tarifária será tratada de forma profissional e pragmática, defendendo os interesses dos Estados Unidos. Ponto, acabou. Então, me parece que o saldo desse movimento de Eduardo Bolsonaro, que inicialmente foi endossado por Jair, foi um saldo bastante negativo para a família Bolsonaro, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista legal.